Seu familiar recebeu o diagnóstico de Alzheimer e agora você se pergunta, o que eu vou fazer? Então assista esse vídeo, mais um post, consulta com a doutora Pri. Resolvi fazer esse post dedicado aos cuidadores, aos familiares ou pessoas que têm Alzheimer. Porque normalmente os amigos, os familiares vão sumindo e sempre fica ali quem cuida daquela pessoa que tem Alzheimer. E no final fica uma trajetória sofrida e solitária. Existem coisas que a gente pode fazer, óbvio que no Alzheimer inicial, a gente não está falando no Alzheimer grave, tá? Mais avançado, a gente está falando no Alzheimer inicial. Existem coisas que podem ser feitas que vão melhorando a vida do paciente com Alzheimer e do cuidador, porque o cuidador é o pilar, ele tem que estar bem, e não é fácil estar bem cuidando de alguém que tem Alzheimer. Então, as dicas, né, são várias, mas foquei aqui nas principais. E, óbvio, cada paciente ele é único, tem as particularidades, não necessariamente essas dicas vão ser aproveitadas em 100%, mas elas vão ajudar bastante para você que está nessa luta que não é fácil. Então, existem vários tratamentos medicamentosos para Alzheimer, não vou entrar nessa questão, isso o neurologista indica, ele que faz ali todo o manejo medicamentoso, mas existem atividades que podem ajudar. Então, por exemplo, é importantíssimo você levar no clínico geral, porque as doenças, as comorbidades que junto com Alzheimer pioram o Alzheimer. Então, a pressão alta pode piorar, o diabetes pode piorar o Alzheimer, o hipotireoidismo pode piorar o Alzheimer. Então, isso tudo, com o passar do tempo, se não estiver bem controlado, no futuro pode piorar mais e fazer avançar mais rapidamente a doença, né? Então, por exemplo, o colesterol alto, que vai danificando as artérias no corpo em geral, e principalmente as artérias também na parte cerebral, e vão piorando a doença em si. Outra questão também, levar o seu familiar para o oftalmologista, porque se ele não enxerga direito, ele vai deixando de ver a vida, de interagir com as coisas. Então, vai esquecendo até de ler. Então, é importante ele estar. Então, se ele está, por exemplo, com catarata, a catarata é super fácil de corrigir. Vai lá, opera, isso melhora, prolonga a vida dele, com uma melhor qualidade de vida, ficando mais estável, né, do ponto de vista da doença do Alzheimer. Outro ponto também é a surdez. A surdez, ela piora, a pessoa não vai ouvindo e vai perdendo a conexão. Ela para de prestar atenção nas conversas, ela para de interagir. Também é importante também fazer ali a correção, pode ser com um aparelho auditivo, ou ainda, às vezes são coisas simples que podem ser feitas que vão melhorar ali a audição do paciente, tá? Outra dica importantíssima. O paciente com Alzheimer, no final do dia, começa a fazer aquelas confusões, mas às vezes à noite não dorme. Então, ele não dorme, o cuidador não dorme, fica tudo de pernas para o ar, e às vezes é simplesmente trocar a medicação, trocar a medicação, ou ainda mudar o horário da medicação, ou aumentar também, introduzir outras medicações para que ele possa dormir, porque se ele não dormir, durante o dia ele vai ficar agitado, irritado, e vai ser muito mais difícil cuidar do paciente com Alzheimer. Então, o sono é crucial. Se ele está com dificuldade de dormir, você pode comunicar ao neurologista, ao clínico geral, para fazer. Não é qualquer droga que pode dar para o Alzheimer, é importante que vocês saibam disso, mas que sim, pode ser feito todo esse manejo, essa higienização do sono, para que ele tenha um dia também tranquilo, tá? Outra coisa também que eu gosto de brincar é que o paciente com Alzheimer, ele tem a síndrome das quadrilhas que roubam tudo, né? Quadrilha que rouba controle remoto, quadrilha que rouba sapato, quadrilha que rouba escova de dente. Porque quem tem Alzheimer tem uma mania de esconder tudo. Brinca de esconde, mas ele esquece que ele escondeu. Então, as coisas de valor, retire, guarde, põe num lugar seguro, para você também ficar tranquilo que realmente ninguém roubou.
Porque isso é uma coisa que incomoda e às vezes também a pessoa se ofende. Quem está do lado da pessoa com Alzheimer se ofende. Ah, tá me chamando de ladrão? Então, evite essas situações. E mesmo com pessoas ali que eventualmente possam entrar, evite essa situação, né? Outra questão também que é muito desgastante são as repetições. Então, repete a mesma história, repete a mesma coisa, pergunta a mesma coisa 500 vezes. Então, ou acabou de fazer, esquece. Não adianta querer corrigir, não adianta querer nesse momento falar, não, não foi assim que aconteceu, olha, você está falando errado. Esquece. Ouça o que seu familiar tem para falar, entra, põe para fora. Não entra nessa de querer, ai, tá errado. Não, ouça com carinho. Lógico que você não pode se ausentar da conversa, né? Mas ouça com carinho, confirme com a cabeça, emita, fala alguma coisa. E se ele se ele estiver inventando, também não tente corrigir. E se ele estiver inventando, entenda como uma nova história que você não conhecia, né? Isso traz conforto para quem está falando, que é esse paciente com Alzheimer, que ele requer um certo cuidado e essas histórias ainda conectam ele com toda a parte exterior e você também, porque não adianta querer corrigir isso. Isso faz parte da doença. E quanto mais você corrige, mais tem. E o atrito, ele pode não lembrar do atrito, mas inconscientemente lembra. Isso vai causando irritabilidade. Então, isso é uma coisa muito importante que faz a diferença para os dois, para quem cuida e para quem é cuidado. Tá? Tem alguns fitoterápicos também que é importante que vocês saibam, que podem ser utilizados, e eles também atuam nos sintomas, em alguns pontos que ajudam muito também nesse cuidado diário. Mas eu vou dizer uma dica de ouro. A dica de ouro é: o paciente com Alzheimer precisa continuar sociável. É difícil? É. Porque quando tem um diagnóstico, todo mundo foge. Amigo foge, bloqueia no WhatsApp, familiar foge, não liga mais. Isso é muito natural. Mas aquelas pessoas que ainda têm um certo convívio, lógico, pessoas de confiança, né? Primeira dica, conte para essas pessoas que esse paciente está com Alzheimer, porque inicialmente, às vezes a pessoa acha que o paciente está enlouquecendo ou teve um surto. Então, é importante essas pessoas de confiança saberem desse núcleo, né, familiar e de amizade, saber que esse paciente está com Alzheimer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não retire o WhatsApp, não deixe esse paciente, né, em casa, tem Alzheimer, ele fica repetindo, ninguém vai aguentar, então eu vou deixar em casa. Não, é a pior coisa. Por quê? Ele precisa dessa socialização, ele precisa continuar se sentindo útil, ele precisa ter a interação, por mais que seja repetitiva, papapá, mas é importante. É isso que vai diminuir a irritabilidade, é isso que vai diminuir o avanço rápido da doença. Óbvio que cada caso, mas no geral ajuda muito. Então, por exemplo, até o WhatsApp, para quem não tem, tente ensinar. Vai ser penoso? Vai ter que repetir 500 vezes até o paciente entender? Vai. Mas na hora que ele consegue, é um ganho social. Isso ajuda. Leitura, é tudo que está embutido ali. É leitura, é interpretação de texto, é a interação, é escolher, é o planejar. Vou mandar a mensagem. Então, são várias atividades embutidas que na socialização é muito importante para o paciente, né? E com essa questão da convivência, né, da socialização, existem creches, né? Eu apelidei de creche, mas que são centro-dia do idoso, que o idoso fica lá, né, o paciente com Alzheimer, e ele consegue fazer atividades, pintura, dança, enfim, atividades que vão trazer também qualidade de vida e diminuir a irritabilidade e melhorar o sono desse paciente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Fiquem com Deus e beijo!